Tá ótimo, muito obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa possibilidade. Eu fiquei realmente muito sentido quando soube que não pude estar com vocês fisicamente. Então, agradeço muito a flexibilidade, que justamente trago saudações de um Berlim cinza, chuvoso, e rapidamente caminhando à ultradireita, de qualquer forma. Então, só para colocar a perspectiva brasileira em perspectiva, né, em contexto. E agradeço também muito a Michelle pela iniciativa, pelas conversas promovidas, e espero que a gente pode, que isso somente mais um passo, uma ocasião numa ongoing conversation, de certa forma, né? Eu queria justamente entrar nessa conversa, obviamente com um projeto menos específico do que o projeto conjunto que acabou de ser apresentado, mas com algumas ponderações que podem ser relevantes. E essa relevância é justamente o título do nosso painel, envolve, obviamente, esse conceito heurístico do Sul global, e até um certo ponto, as duas falas anteriores justamente procurem, esse projeto, né, procura claramente de pensar o que significa fazer direito econômico internacional, fazer a teoria do direito, pensar normatividade a partir do Sul global. E aí sim, eu tenho tido um significado interesse nisso nos últimos anos, e queria justamente começar com a consideração que essa agenda em si não é tão nova, na verdade. Por exemplo, em 1972, aliás, o ano em que nasci, um certo jurista americano associado ao movimento Direito e Desenvolvimento, chamado David Trubek, hi David, fez uma injunção, eu vou ler ela em inglês, brevemente só, aos acadêmicos, aos legal scholars, basicamente, que deveriam keep their value preferences and intellectual preconceptions from blinding them to the annual phenomena of legal life, to the actual phenomena of legal life in the third world. At the same time, they must attempt to construct more precise and universal conceptual categories conducive to realistic generalizations. Então, uma agenda já existe nesse sentido. Então, por um lado, temos que olhar para essa realidade do Sul com um novo olhar. Por outro lado, temos, obviamente, conseguir generalizações desse olhar empírico que tornem-se justamente produtivos. E isso nós daria o que o David, na época, chamou uma teoria social, teoria do direito social global, basicamente, né? Global Legal Theory, em última instância. Então, onde a gente está hoje com isso? Bem, o conceito do Sul global tem sido usado em vários contextos. Em primeiro lugar, obviamente, em relação à articulação do entrelaçamento das formas atuais predominantes ocidentais, eurocêntricos, como sendo justamente entrelaçados com uma profunda colonialidade. Isto é, o direito não é neutro, ele não é somente usado dos poderosos contra os com menos poder, mas a sua forma em si específica. O direito econômico internacional, por exemplo, já, segundo essa ótica, traria, vamos dizer, dentro de si, dentro de sua história, sua emergência, uma profunda colonialidade que presume a simetria, que presume, em última instância, um elemento de exploração e de, justamente, assimetria. Em segundo lugar, obviamente, o conceito Sul global tem tentado articular o que até um certo ponto alguns autores têm chamado de epistemicídio do Sul, isto é, o esquecimento, vamos dizer, de uma realidade realmente separada e concreta. Nas palavras de um outro autor, justamente, o Sul global muitas vezes tem primeiro sido visto como um lugar sem cultura, depois um lugar sem história, depois um lugar sem desenvolvimento e, por fim, hoje como um lugar sem democracia.
né? E, então, ninguém agora aqui está permitido a identificar Brasil com essa descrição, porque justamente nós estamos aqui para tentar repensar esse certo epistemicídio que a gente tem, inclusive no direito. Os antropólogos, o casal antropólogo Komarov, por exemplo, também associa, vamos dizer, o sul global no discurso ortodoxo, vamos dizer, como, curiosamente, um paralelismo aqui com o direito econômico internacional, um lugar das matérias-primas, dos fatos crus, né, dos exoticismos que a gente pode pegar e estudar, mas estudando isso, obviamente, nas bolhas do norte, filtrando-os e adicionando valor, na verdade. Expressado, inclusive, na definição dos salários acadêmicos, como nota de rodapé. Bem, com isso, então, o conceito do sul global sendo, então, um conceito usado heuristicamente para articular esse desnível, essa assimetria, a questão, obviamente, se compõe de que forma a gente engaja com isso. A gente sendo quem está, sobretudo, no sul global, mas também a gente que está interessado em falar a partir do sul global. E, então, essa agenda, até um certo ponto, que poderia se chamar uma agenda de meridianização, ela implicaria alguns movimentos básicos. Em primeiro lugar, e talvez o mais controversialmente, seria uma espécie de deveberização das formas jurídicas, né? Um dos problemas, a meu ver, que a análise jurídica no sul global tem encontrado é que a gente está completamente dominados por ideotipos que nem no norte e nem menos no sul, na verdade, se apliquem mais. O que basicamente torna a análise jurídica medir, vamos dizer, a diferença entre o ideotipo, as formas weberianas, o Estado capitalista liberal, de mercado, constitucional, etc., etc., e as realidades que, obviamente, quase nunca funcionam. Geralmente, no sul global, obviamente, essa distância é geralmente maior, então, em muito mais distância, estudos jurídicos do sul, no modo ortodoxo, acabam sendo reconstruções, vamos dizer, do não alcance das formas weberianas. E isso, de fato, eu acho que é uma pena enorme epistêmica, porque essas formas weberianas também, há muito tempo, talvez nunca, eram verdadeiras descrições interessantes, empíricas, da realidade mesmo do norte. Porque direito, como a gente sabe, de uma perspectiva sociojurídica, sempre foi algo muito mais complexo, muito mais líquido, muito mais horizontal do que essas formas weberianas nós disseram. Nenhuma novidade aqui, o próprio David e o Mark e outros falaram isso já justamente há, nem quero dizer, mas quase 50 anos atrás. Em segundo lugar, eu acho que a agenda da meridianização implica uma abordagem rumo às práticas e à empiria que alguns têm chamado uma virada etnográfica. Isto é, especificamente num contexto no direito internacional, onde a corrente mais influencial atualmente na teoria internacional promove uma virada histórica, uma reconstrução praticamente unicamente histórica, metodologicamente historicista do direito internacional, uma nova agenda, uma agenda mais concretamente do sul global, deveria complementar a historificação com um olhar cada vez mais etnográfico, né? Isto é, por exemplo, o livro do Luiz Eslava, que estava lá na conferência que acabou de ser mencionado em Bogotá, que justamente acabou de lançar no ano passado um livro chamado Normas Globais e Espaços Locais, em que examina, por exemplo, de que forma as várias
na verdade, nem normas, mas princípios de governança global, de boa governança, que, no entanto, obviamente, se refletem em muitos acordos bilaterais, multilaterais acerca do desenvolvimento, nas metas, benchmarks, etc., que as agências multilaterais impõem, e a forma como essas normas globais, até um certo ponto, são traduzidos em práticas locais, mas não somente de cumprimento, né? Não é que como essas normas são de fato implementadas, mas também como elas são resistidas. Especificamente, ele fala sobre zoneamento, planejamento urbano, basicamente, em Bogotá, e mostra justamente como as normas globais de boa governança acabam gerando normatividades muito mais híbridas e muito mais diversas do que essas normas globais puramente implicariam. Em terceiro lugar, justamente precisamos, em decorrência do que acabei de falar, uma pluralização dos lugares de fala, por um lado, mas também das fontes normativas que a gente se sente permitido a examinar. Isso, obviamente, uma agenda, eu vou brevemente mencionar isso depois de novo, uma agenda que já tem sido promovida por algumas, vamos dizer, escolas no direito internacional, uma abertura, sobretudo, da doutrina das fontes, é a ideia de que nós devemos abrir-se empiricamente para os lugares onde há norma. E, justamente, eu lembro muito bem que, em 2008, quando surgiu a grande miséria da crise financeira global, e se descobriu essencialmente, por exemplo, pouca regulação dos hedge funds, que, no entanto, obviamente não eram não regulados, né? No paradigma weberiano, nós chamamos não regulado algo que basicamente não conta com regulação estatal ou de alguma outra forma formalizada. Mas, obviamente, os hedge funds entre si se comportavam de formas normativas, claramente. E, em parte, eu acho que a miséria foi causada por nossa cegueira em relação às formas reais, sociais, nesse sentido que a normatividade realmente tem. E eu sugiro aqui que o lugar onde a gente pode ver essas formas plurais de normatividade melhor, mais aberto, mais concentrado, é o Sul global. Então, na verdade, no Sul, muito longe de ser mera provedora de matéria crua, o Sul global, na verdade, contém esse universo plural, empírico, de uma forma muito mais nítida do que o Norte global, que está muitas vezes, ainda hoje, sob uma certa autoilusão weberiana, justamente. Em quarto lugar, justamente, e mais uma vez seguindo do que eu acabei de falar, nós deveríamos, eu acho, chegar a um ponto em que a gente entende o Sul não somente como algo evolucionariamente mais adiante, vamos dizer, que vai chegar nos padrões weberianos do Norte, ou se não chegar, pelo menos usamos os padrões do Norte para explicar essa não chegada, mas ao contrário, eu acho que o Sul deveria ser usado cada vez mais para explicar o Norte. Isso me leva à última parte da minha fala, que justamente essa agenda de 4 partes, quais desafios tem? Em primeiro lugar, tem um desafio evidentemente empírico, porque parte do fato pelo qual eu arguiria, pelo menos, que o Sul nos explica melhor o mundo hoje em dia do que o Norte, e que, obviamente, temos uma certa convergência entre os dois, né? O David tem recentemente falado bastante sobre o novo Estado desenvolvimentista. Eu complementaria esse termo com a ideia de que o que a gente, na realidade, está vendo uma gradual fusão, atravessando o Norte e Sul, na verdade, do Estado desenvolvimentista com o Estado regulatório.
Né? Então, temos a literatura influencial, sobretudo acerca do mercado único da União Europeia, etc., sobre o Estado regulatório, que quase unicamente está sendo identificado como um fenômeno do norte, vamos dizer, né? Ligado também, até um certo ponto, ao fenômeno do legalismo adversarial estadunidense, etc., e, obviamente, a outra forma do Estado desenvolvimentista. A meu ver, os dois estão se fusionando. Nós vemos claramente no mundo pós-crise financeira que muitos estados do norte cada vez mais se comportam como estados desenvolvimentistas e, por outro lado, vemos, obviamente, como a forma de governança regulatória se espalha também nos estados do sul. Nesse sentido, temos uma convergência que, por um lado, eu acho que facilita essa agenda do sul global, mas, por outro lado, obviamente, complica ela no sentido que a gente, em primeiro lugar, tem que fazer um trabalho para entender a nossa empiria, saber do que estamos tratando, que formas jurídicas estamos vendo emergir. Yeah? Inclusive, eu acho que, nesse sentido, o ponto mais assim, evoluído, talvez, no mundo, seja o atual Estado brasileiro, em que a gente tem uma multigovernança policentrista, de certa forma, que se a gente estudasse com seriedade, seria uma forma extremamente complexa e interessante. Como eu, pelo menos, acho que o Brasil é way too big to fail, nós vamos ver sair disso algo bastante interessante e talvez positivo. O segundo desafio é, obviamente, o marco teórico. Quais marcos teóricos temos para trabalhar, vamos dizer isso? De que forma, vamos dizer, quem hoje em dia representaria ou tentaria representar a injunção do David de 45 anos atrás? Por um lado, então, eu vou concluir justamente com uma breve revisão aqui do campo teórico nesse sentido. Nos Estados Unidos, seguramente, se você pergunta, no mínimo, 2 de 3 juristas vão responder que o arcabouço, grosso modo, do Law and Economics, né, abordagens racionalistas no âmbito da escolha racional, vão fornecer, inclusive, o cenário empírico, o cenário teórico produtivo para, por exemplo, o tipo de análise que a Michele quer fazer. Sim, isso é muito elegante. Sim, eu recebi agora uma nota para concluir via WhatsApp em 10 mil milhas de distância. Então, vou concluindo justamente. A segunda opção, que eu acho que também tem uma certa ressonância em que foi falado, é o Global Administrative Law, ou também o International Constitutionalism, que justamente são abordagens ainda normativistas até um certo ponto. Eu não acho inteiramente de-weberianizadas, ao contrário, mas que, pelo menos, eu acho que se abrem à multiplicidade das fontes e à complexidade do cenário empírico. Em terceiro lugar, temos o contramovimento, né, que é o novo mainstream teórico, né, o casamento, até um certo ponto, da cultura do formalismo, uma espécie de formalismo crítico, dito positivismo crítico, casado com essa ideia da contradisciplinaridade. Eu estou falando aqui, obviamente, da proposta do Koskiniemi e dos seus seguidores, que veria direito justamente como algo que absolutamente não deveria servir nunca para análise sociojurídica, mas, ao contrário, deveria fugir, vamos dizer, de qualquer marco metateórico, deveria funcionar como uma espécie de discurso guerrilha, vamos dizer, que usaríamos para atacar qualquer cristalização funcionalista, né, que uma outra análise nós poderia dar. Ou, em quarto lugar, a grande marca de interrogação. Eu acho que a própria teoria do Sul, teoria jurídica do Sul, ainda não se fez. Eu acho que isso, para mim, seria a agenda. Ela existe justamente há muito tempo, não é uma agenda nova, mas eu acho que é uma agenda que ainda não foi inteiramente, vamos dizer, feita ou implementada. Então, isso seria
chamada e também minha última palavra, e mais uma vez agradeço muito pela atenção e pela possibilidade de me juntar dessa forma.